Talvez estejamos vivendo hoje um dos momentos mais sombrios da história do Brasil. Nesse tempo, assistimos ao esplendor da ignorância, da desinformação e do obscurantismo. Talvez fosse assim o tempo todo, mas a restrição e elitização dos meios de comunicação impedissem que o distinto público se fizesse ouvir além dos círculos que frequentava. A internet destaramelou a língua e destravou a inibição de dezenas de milhares de brasileiros. É livre falar, é só falar, diria Milor Fernandes. E o que se fala? Humberto Eco, irritadíssimo com o que lia na internet, disse que as redes sociais haviam dado voz a uma legião de imbecis. No entanto, pelo menos no que toca ao caso brasileiro, não é bem assim. Quer dizer, não foi apenas a um grupo de iletrados, gente grosseira e abrutalhada, que as redes sociais deram voz e visibilidade. O analfabetismo político não é um privilégio daqueles supostamente incultos, rústicos, ou dos leitores da Folha de São Paulo, que opinam com a desinibição notável sobre qualquer assunto, de futebol à política, atropelando pelo caminho as relações internacionais, a cultura, a religião e a filosofia. O analfabetismo político nesses dias tão trevosos da história do Brasil dá os ares de sua desgraça no parlamento, no executivo, no judiciário ou no Ministério Público, na academia, nas igrejas, nas ditas altas rodas da dita alta sociedade. É claro, entroniza-se com fanfarras e foguetório nas redações de nossa gloriosa mídia, notadamente na mídia comercial e monopolista. Deixei de lado os economistas de mercado, os comentaristas da Globo News e da CBN, porque quero bem a alguns analfabetos e não quero alinhá-los a tal companhia. Aliás, fazendo um parêntese, se revela hoje que o Senac paga por uma palestra de um desses mervais da vida R$375 mil com dinheiro público. Um verdadeiro escândalo. Bertolt Brecht, com a agudeza que o fez um dos mais referenciados intelectuais do século XX, definiu para sempre o que é um analfabeto político. Para Brecht, o pior de todos os analfabetos é o analfabeto político, pelo extenso mal que causa à sociedade. Para o analfabeto político, pouco importa se vendem as nossas terras e as nossas florestas, se entregam o nosso petróleo e as riquezas minerais, se arrasam o parque industrial brasileiro. Se, sob os aplausos da mídia venal, leiloam as hidrelétricas a preços de pipoca, entregando-a, pasmem, ó analfabetos, para empresas controladas pelo Estado francês, chinês ou italiano. A privatização brasileira entrega a empresas estatais de outros países. Mas o analfabeto político não enxerga nada disso. Que se dá a eles, esses analfabetos, se os gastos públicos são congelados por inacreditáveis 20 anos? O Brasil, à beira da extinção como nação soberana, e os analfabetos políticos no judiciário, no Ministério Público e na Polícia Federal, com a cabeça enterrada na areia do combate à corrupção, a procurar a popularidade em 15 minutos de televisão.
Esses analfabetos políticos graduados não atilam que a grande corrupção, a maior de todas, a mãe das corrupções, é a entrega do país aos interesses imperiais, sempre a preço vil, sempre sob trâmites suspeitos, sempre promovidos por gente suspeita, por gente escolada em todo tipo de compra e venda. São ou não tremendos analfabetos políticos, tapados absolutos, o juiz, o procurador, o policial federal, o defensor público, veem passivamente inertes o governo atolado em denúncias de corrupção, vendendo o patrimônio público com absoluta liberdade de ação. Ora, senhoras e senhores justiceiros, queridas e queridos, será que não ocorre às senhoras e aos senhores que são estas pessoas que deveriam estar na cadeia, pessoas que estão à frente da venda das hidrelétricas, do petróleo, dos minérios, de terras, da floresta amazônica, dos portos, dos aeroportos e das estradas? As senhoras e os senhores acreditam que desta vez eles estão agindo honestamente? São os mesmos que agiam ontem, que agem hoje nesse descalabro entreguista? Para mim, esta é a maior prova de que o combate à corrupção é apenas um biombo, é apenas um pretexto deslavado para a submissão total e restrita do Brasil à globalização imperial, ao capital financeiro vadio. E pergunto, não seriam também os corruptos os que fecham os olhos para a liquidação da soberania nacional? Não seriam eles cúmplices dessa falcatrua inominável e abjeta? O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. O analfabeto político não sabe, não quer saber, ou se sabe é conivente, porque é um quinta coluna ou um traidor que a desnacionalização do sistema elétrico e do setor petróleo, que a privatização da infraestrutura aeroportuária, rodoviária, ferroviária e hidroviária, que a desindustrialização e a primarização da economia brasileira levará ao país a se transformar num mero Estado associado a grandes potências, renunciando para sempre à soberania, à dignidade, o respeito, a autoestima, a honra, o desenvolvimento e a boa qualidade de vida para toda a nossa gente. Mas o analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Escolas sem partido, sem política, sem ideias. O analfabeto político é tão idiota que se apaixona perdidamente, prontamente pelos políticos que dizem que não são políticos, pelos políticos que também dizem que odeiam a política. O analfabeto político está sempre pronto para aderir ao primeiro picareta que surja na esquina, desfraudando as bandeiras da moralidade, da ética e da política sem partidos. Os analfabetos políticos adoram os administradores, entre aspas, os técnicos, entre aspas, e os empresários, tidos como empresários de sucesso. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Hoje, o capital financeiro
que tenta dominar o mundo. E é representado pelos Meirelles, pelos Goldfein, que não sabem nem se preocupam em saber quanto custa 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz ou uma posta de carne para dar a mistura no almoço de um pobre trabalhador.